Olá, eu sou Anderson, professor de Geografia. Nós vamos dar continuidade aí ao estudo de alguns temas do primeiro bimestre através da resolução de algumas atividades e testes. Vocês vão poder acompanhar a página na qual se encontra essa atividade. Então, na página 246, a atividade 4. Vamos ler o que se pede. O mapa a seguir apresenta uma projeção das maiores megacidades no ano de 2030. Observe-o. A partir da observação do mapa, é possível identificar que haverá uma maior concentração de megacidades em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos no ano de 2030. Aponte um fator que contribuirá para essa concentração. Então, vamos juntos observar. Acompanhem, por favor, a seta aqui. Nós temos aqui todas as megacidades, lembrando o conceito de megacidades, que são aquelas cidades acima de 10 milhões de habitantes. Nós temos aqui na América do Sul, 5 megacidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Lima e Bogotá. Na América do Norte, 3, Cidade do México, Los Angeles e Nova York. Aqui na legenda, nós temos que na cor laranja são as cidades que vão ter um crescimento aí acima de 45%. Em que região elas estão localizadas? Tem alguma cidade com esse crescimento na América? Não tem. Elas estão localizadas, sobretudo, na Ásia e vemos aqui também a presença de 3 megacidades com crescimento acima de 45% na África. E essas megacidades com esse crescimento acima de 45%, elas estão localizadas mais em países desenvolvidos ou em países subdesenvolvidos? Como a gente pode observar aqui no mapa, a região norte do continente, que é tida aí como a região desenvolvida, a região rica, a gente observa aqui que não há um crescimento exponencial de 45% em nenhuma cidade da América do Norte ou do continente europeu. Mas a gente verifica principalmente a presença aqui na Ásia e em países subdesenvolvidos. Então vamos ler a resposta. Grande concentração de megacidades em países subdesenvolvidos, sobretudo na Ásia. E o motivo, qual seria? A elevada taxa de natalidade e elevado êxodo rural. Porque esses países têm se industrializado, têm se instalado aí indústrias nas cidades e a população tem migrado do campo para as cidades. E a elevada taxa de natalidade, a quantidade de filhos por mulher tem também sido alta. Página 257. Vamos realizar o exercício e vamos ler o que se pede. Observe o mapa a seguir, que apresenta uma das possíveis formas de divisão do planeta. Nesse mapa nós temos o norte, considerado desenvolvido, e o sul, considerado subdesenvolvido. Os países que estão aqui na cor verde são os países desenvolvidos e o sul, os países subdesenvolvidos, nessa cor mais próxima aí do laranja. Nesse mapa, o autor ele explora a utilização da linha do desenvolvimento, situando-se ao norte, os países desenvolvidos, e ao sul, os países subdesenvolvidos. O conjunto de características que esses dois grupos de países apresentam permite afirmar corretamente que... Agora nós vamos tentar identificar qual a alternativa correta. Alternativa A. A maior parte da população mundial está concentrada nos países do norte, que apresenta um melhor padrão de qualidade de vida, bem como um maior crescimento vegetativo. Essa alternativa está correta ou incorreta? O que há de errado nessa alternativa? Nós podemos verificar que ela afirma que há um maior crescimento vegetativo nos países do norte, os países desenvolvidos. Essa afirmação está incorreta, porque o crescimento vegetativo na região norte do planeta ele é menor. Vamos para a alternativa B. Nos países do sul, predominam as menores taxas de urbanização, ou seja, as pessoas vivem mais no campo.
Nos casos em que a urbanização é elevada, são comuns os problemas urbanos e sociais, ou seja, em alguns países do sul em que há elevada urbanização, como é o caso, por exemplo, do Brasil, da Argentina, verifica-se aí diversos problemas urbanos e sociais, como a questão do favelamento, da violência urbana, né, a desigualdade social. Essa alternativa, até então, vamos considerá-la correta. Vamos ler as outras. Alternativa C. Por ter uma grande participação das atividades agropecuárias no PIB, os países do Sul, eles apresentam uma forte mecanização do setor, o que justifica a sua elevada participação na produção agrícola. Essa alternativa, ela também está incorreta, em razão principalmente de afirmar sobre a forte mecanização do setor agrícola. Quando nós estudamos o continente africano, que está na região sul do planeta, nós verificamos que não há uma mecanização do setor agrícola, então essa alternativa está incorreta. São poucos os países que têm uma boa mecanização aí do setor agrícola no hemisfério sul. O Brasil, por exemplo, é um deles. Alternativa D. Embora os países do norte cediem às grandes multinacionais, a maior parte da produção industrial se concentra nos países do sul, o que faz com que a mão de obra nesses países seja valorizada. Essa alternativa, ela também está incorreta, em razão de afirmar a valorização da mão de obra nos países subdesenvolvidos do sul. Nós já aprendemos que nos países subdesenvolvidos, que são os países pobres, a mão de obra ela não é valorizada. A mão de obra ela é mais barata, o que justifica, por exemplo, a chegada de empresas transnacionais, né, dos países desenvolvidos aos países do sul. E a maior parte da atividade industrial se concentra nos países do norte, sendo quase inexistente esse tipo de atividade nos países do sul. Nós podemos verificar que essa alternativa também está incorreta, principalmente por afirmar que quase não existe atividade industrial nos países do sul. Existem, sim, países do sul industrializados, nós estudamos sobre eles já, são os países emergentes. Podemos citar, por exemplo, o México, o Brasil, a Argentina, a África do Sul, China, Índia. São todos países subdesenvolvidos, emergentes, né, e são países industrializados, então não é incomum. Então, nós observamos nessa atividade que a alternativa correta é a B. Na página 259, vamos fazer aí uma reflexão sobre essa charge. O que ela está tentando evidenciar? A charge, ela ilustra um problema urbano, presente, sobretudo, em grandes cidades. Nós verificamos aqui dois tipos de construções. Nós temos aqui edifícios e prédios, né? Essa parte aqui na cor branca, na charge, e há um morador aqui na janela, observando a chuva, e ele está dizendo que lindo. Atrás dessas construções de concreto, né, nós podemos verificar aqui ao fundo habitações, né, sobre um morro, e há também um morador na janela. No entanto, ele não está dizendo que lindo, ele está dizendo que medo. E nós temos um fenômeno comum entre os dois, que é a chuva, mas nós temos aí reações diferentes diante desse fenômeno. O que você acha que leva esses dois moradores a terem reações aí, percepções diferentes, né, dessa experiência da chuva? Nós podemos afirmar aí, mais uma vez, a questão da desigualdade social, né, a questão da urbanização das cidades, principalmente dos países subdesenvolvidos, que leva uma grande parte da população a morar em zonas periféricas, afastadas, o que contribui aí para o surgimento, né, do favelamento, de construções irregulares, né, condições aí precárias de habitação, né? Então esse charge ele evidencia isso, né? Aqui há uma desigualdade aí do acesso do direito à habitação. Vamos continuar aí o exercício 2 na página 273. Leia o texto a seguir. Escassez de água compromete cada vez mais a vida rural na África. A escassez de água e os efeitos da mudança climática comprometem cada vez mais a vida das pessoas no campo em diferentes países da África, cujos governos buscam maior cooperação internacional
advertiram nessa terça-feira, nós temos a data aqui dessa matéria, 9 de junho de 2015, vários representantes em Roma. Em distintas zonas do Chad, os limitados recursos hídricos fazem com que as terras cultiváveis sejam poucas e que os homens tenham que abandonar suas famílias para buscar empregos em outras partes, apontou o inspetor-geral do Ministério da Agricultura desse país, Omar Pacha. Vamos ler o que se pede. A desnutrição na África é uma preocupação mundial. Esse quadro se torna mais crítico no contexto abordado pelo texto acima, que destaca a escassez de água na África por causa das mudanças climáticas. As consequências da seca nas áreas rurais do continente africano causam. Vamos tentar identificar aí nas alternativas que se seguem as consequências aí das secas nas áreas rurais do continente africano. Alternativa A substituição das atividades primárias pelo setor de serviço característico do mundo globalizado, ou seja, a economia passaria aí a funcionar mais através do setor de comércio e serviços do que das atividades agropecuárias? Vamos ler a alternativa B. A mecanização da atividade agrícola em busca de maior produtividade. C. A busca por tecnologias para gerar soluções para a seca. Alternativa D. A substituição das plantações por culturas que não necessitam de água em excesso. E a fome e o desemprego no continente africano. Como nós verificamos nas aulas sobre o continente africano, nós verificamos aí a baixa presença de tecnologia no campo, né? Então, quando há aí as secas nas zonas rurais, né, não há busca por novas tecnologias, não há mecanização também da atividade agrícola, em razão principalmente da falta de recursos econômicos para investimento nessas áreas, certo? E também o setor de serviços não é o setor aí que há um crescimento dele em razão da escassez de água. Então, nós temos como alternativa correta a alternativa E. Então, produz aí a fome e o desemprego no campo, né, nessas áreas com escassez de água. Na página 286, nós vamos realizar o exercício nela proposto. O continente africano abriga uma ampla diversidade de culturas, etnias e problemáticas ligadas à sua história. Das áreas ao norte, sob influência islâmica, às áreas do sul, em que a maioria da população é negra, de culturas tribal, animista e fetichista, o ponto em comum entre esses povos é o passado colonial, relacionado no mapa a seguir. Ou seja, independente do norte islâmico, né, e do sul aí, com a população predominantemente negra, todos passaram por um processo de colonização, né, pelos países europeus. Nós temos aqui a divisão, né, da Conferência de Berlim de 1884, que definiu as áreas de colonização. Nós temos aqui a legenda, né? De acordo com a cor observada na legenda, nós verificamos o país que era o colonizador dessa área. Podemos verificar, por exemplo, na cor verde aqui em cima, de colonização francesa, da França. Na cor vermelha, a Líbia e a Somália italiana, de colonização aí da Itália. Vamos ver o que pede o exercício. O passado e a história, no caso africano, representam elementos de união entre os povos do continente capazes de garantir o desenvolvimento social e econômico dessas populações? Justifique a sua resposta. Então, pelo que nós estudamos aí um pouco da formação, né, do continente africano, nós estudamos sobre a grande quantidade de tribos, né, que se tinha e de clãs, né, que se tem ainda no continente africano. Nós observamos a chegada do homem europeu e a formação aí dos estados, fazendo com que diversas tribos e clãs convivessem sob o mesmo território, ocasionando diversos conflitos. Vamos verificar a resposta. Então, as diferenças culturais e étnicas acirraram rivalidades e conflitos, os quais impedem, em muitos casos, a união e que os países se desenvolvam.
Então, aí, nós vemos dentro de um mesmo país diversas tribos, né? Diversos clãs que têm aí os seus conflitos, né? Porque eles já tinham a sua divisão territorial, né? Que não foi respeitada pelos europeus quando ali chegaram, e hoje eles vivem, né? Sob aí um mesmo governo, sob um mesmo país, mas há interesses distintos dentro de um mesmo país, o que ocasiona aí diversos conflitos. Isso acaba influenciando também, né? O desenvolvimento, né? Desses países. Pessoal, a aula de hoje nós vamos parar por aqui. Nas próximas aulas nós resolveremos alguma atividade ainda e também iniciaremos o conteúdo do segundo bimestre. Então, oriento os alunos, né, que estejam com a apostila do segundo bimestre para as próximas aulas do conteúdo de Geografia. É isso e bons estudos!